E na aula de hoje nós vamos falar mais um pouco do coração humano, agora das suas estruturas, né? E a função primordial de como esse sangue é enviado, tá? O bombeamento do sangue e quais são as artérias e veias envolvidas. Vamos também falar das câmeras, dos átrios, né? Dos ventrículos bem detalhados, né? Por qual átrio entra, por onde esse átrio transporta o seu sangue, todas essas questões vão ser minuciosamente descritas nessa segunda aula do sistema circulatório. Lembrando que esse é um trabalho de estágio, eu sou a aluna Ibra, e é um trabalho de conclusão também para lecionar. Para lecionar, né, ciências biológicas e biologia no ensino médio. O coração humano, assim como de todo mamífero, é um órgão musculoso, formado por 4 cavidades e que apresenta como função primordial garantir que o sangue seja enviado para todas as partes do nosso corpo. Esse órgão, que apresenta o tamanho médio de um punho fechado, está localizado atrás do externo e entre os pulmões, no mediastino médio. Ele garante o bombeamento graças a contrações rítmicas do músculo cardíaco. Vamos falar também das câmeras do coração. O coração é formado por 2 câmeras superiores, os átrios, e 2 câmeras inferiores, os ventrículos. Os átrios estão separados pelo septo interatrial e os ventrículos separam-se pelo septo intraventricular. Os átrios apresentam como função principal receber o sangue que vem de diversas partes do corpo, funcionando, portanto, como câmeras coletoras. Já os ventrículos são os responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para outros locais, sendo, portanto, câmeras bombeadoras. Tendo em vista o papel de cada câmera do coração, fica fácil compreender porque os ventrículos apresentam paredes mais desenvolvidas e os átrios paredes mais delgadas. O coração, órgão do sistema cardiovascular, é uma câmara oca. E essas cavidades, possuem o formato de um cone invertido, com ápice voltado para baixo e apresenta um volume de uma mão fechada. Normalmente pesa cerca de 300 gramas. O átrio esquerdo recebe o sangue vindo dos pulmões, por meio de 4 veias pulmonares. O ventrículo esquerdo recebe o sangue do átrio esquerdo e dele parte a artéria aorta, que é responsável por levar sangue para o restante do corpo, exceto os pulmões. Entre os átrios e os ventrículos encontramos as válvulas atrioventriculares. No coração também estão presentes as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica, localizada entre os ventrículos e as artérias pulmonar e a aorta, respectivamente. Temos, portanto, 4 válvulas no coração, as quais impedem o refluxo do sangue, proporcionando, desse modo, uma movimentação do sangue em uma única direção. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o sopro cardíaco, que nada mais é que um som anormal ouvido entre um batimento e outro, que é o resultado de uma turbulência no fluxo sanguíneo. Nem sempre o sopro cardíaco determina uma patologia, sendo chamada de sopro cardíaco inocente aquele que ocorre mesmo sem alterações anatômicas e ou funcionais do sistema cardiovascular. E em outras situações, o sopro pode ser resultado de alguns problemas, como a passagem do sangue por uma estrutura valvar. Tendo em vista o papel de cada câmara do coração, fica fácil compreender por que os ventrículos apresentam paredes mais desenvolvidas e os átrios paredes mais delgadas. As paredes espessas proporcionam uma contração com muito mais vigor do que as paredes delgadas, garantindo assim que o sangue seja enviado para diversas partes do corpo.
O átrio direito é uma câmara que recebe sangue de diversas partes do corpo, exceto os pulmões. Neles desembocam 3 veias: veia cava superior, veia cava inferior e seio coronário. O ventrículo direito comunica-se com o átrio direito e dele parte a artéria pulmonar, que leva o sangue aos pulmões. O átrio esquerdo recebe sangue vindo dos pulmões por meio de 4 veias pulmonares. O ventrículo esquerdo recebe o sangue do átrio esquerdo e dele parte a artéria aorta. O sangue chega também de diversas partes do corpo, exceto do pulmão, pelo átrio direito. Nessa cavidade desemboca as veias cavas superiores e inferiores, que trazem o sangue do corpo, e também o seio coronário, que é responsável por drenar o sangue presente no próprio coração. Como que funciona o impulso do coração? O coração bate de maneira rítmica, alternado entre contração e relaxamento. A contração é chamada de sístole, o relaxamento é denominado diástole. A sístole garante que o sangue seja bombeado e a diástole é a fase de relaxamento, que garante que as cavidades do coração enchem-se de sangue. A geração do batimento cardíaco é atribuída ao chamado nó sinoatrial, que é formado por uma massa de células especializadas localizadas na parede do átrio direito, responsáveis por gerar espontaneamente um impulso elétrico. Esses impulsos elétricos são semelhantes aos gerados pelas células nervosas e propagam-se rapidamente pelo tecido muscular cardíaco. A geração do batimento cardíaco é atribuída ao nó sinoatrial. Isso mesmo, conforme nós falamos aí. Esses impulsos chegam a outro ponto que garante transmissão de impulsos: o nó atrioventricular, que está localizado entre as paredes de 2 átrios. Os sinais, então, partem do nó atrioventricular e seguem em direção a todas as partes dos ventrículos e o ápice do coração por meio de estruturas especializadas, sistema de Purkinje. Vamos falar também um pouquinho do que será falado na próxima aula: a conscientização de um coração saudável. Dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração. É comemorado e tem por objetivo alertar a população da necessidade de cuidar desse importante órgão do nosso sistema cardiovascular. A criação da data, de acordo com o Ministério da Saúde, foi motivada pelo fato de que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Assim sendo, o Dia Mundial do Coração é um importante momento para refletirmos sobre os nossos hábitos de vida e como podemos melhorar a saúde do nosso coração. E esses detalhes, nós vamos falar aí na próxima aula. E espero que tenham compreendido, identificado as estruturas, identificado as cavidades, a cavidade do lado direito, as cavidades do lado esquerdo, e então como funciona a circulação interna até o meio externo e do meio externo até o meio interno. Essa é a principal característica que o aluno tem que ter recolhido até o presente momento. Tá? É muita informação, mas é possível sim, fazendo esquemas, fazendo os desenhos. Nós vamos ter bastante aulas práticas para ocorrer tudo isso aí com bastante atenção e levar esse conhecimento para toda a vida, independente da área que o aluno definir. Esse conhecimento é de suma importância. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.